Olá, eu sou o professor Fabrício Benevenuto. Essa aula é uma aula introdutória sobre a linguagem de programação C e alguns conceitos básicos para o curso de Programação e Desenvolvimento de Software da UFMG. Hoje em dia, quase tudo a gente consegue imaginar algum software realizando alguma tarefa, né? Em diversas áreas, segmentos a gente tem, né? Que vai, são inúmeras as aplicações, né? E cada vez mais a criatividade das pessoas e o mercado vai absorvendo novas ideias e isso não tem fim, né? Então, a computação ela está entremeada em diversas outras áreas e a necessidade de aprender a programar ela é crítica hoje em dia na formação da maioria das profissões. A gente já escutou falar de jornalismo de dados, gente que está trabalhando ali direto com dados no jornalismo, nas engenharias, né? Engenharia de controle de automação, engenharia elétrica, todas têm sempre uma parte que a pessoa vai precisar programar para colocar em prática aquilo que ela está planejando. Então tem uma série de, né, na ciência de maneira geral, não tem ninguém que não vai fazer uma simulação e aí tem que desenvolver, né, na biologia que a pessoa precisa mexer com simulação. Então, enfim, são inúmeras as áreas. E para resolver um problema do mais complexo ao mais simples, a gente costuma usar um conceito de algoritmos, que é uma sequência de passos onde a gente coloca, né, a solução do problema numa sequência de passos lógicos. Tá? Então, de maneira bem simplista, né, a gente pode entender que um algoritmo tem essa sequência de instruções, né, ela é finita e ela não pode ser ambígua. Vou dar um exemplo aqui do porquê não pode ser ambígua. Primeiro, olha só, vamos pegar, muitas vezes o pessoal para falar de algoritmos, dá um exemplo de uma receita, né? Uma receita de bolo, de uma receita, olha só, é uma receita, ela é um algoritmo, ela tem uma sequência de passos ali que você tem que fazer para chegar no final e ter o seu bolo, né? É, no problema é que numa receita, principalmente em Minas Gerais, né, as coisas são bem ambíguas, né? Você costuma usar sal a gosto, bata os ovos até atingir o ponto, né? Que ponto é esse? Vai fazer uma receita sem conhecer muito, você sempre fica com alguma dúvida, porque existe ambiguidade, né? E, e tem a piadinha, né? A mulher perguntou lá pro programador, né? Vá na padaria e me traga pães. Se houver ovos, traga 12. E aí ele trouxe 12 pães. Quer dizer, tinha ovos na padaria. Então ele trouxe 12 pães, que é o que ela falou para trazer. Né? Olha a ambiguidade. Enfim, isso não pode existir dentro de um algoritmo, né? Um algoritmo tem que ser uma sequência que não vai ter ambiguidade nenhuma. Por isso a gente precisa aprender todas as picuinhas da linguagem de programação e colocar tudo de forma que a sua lógica esteja sempre correta. Bom, vamos pegar um problema simples aqui. Suponha que, né, soma e subtração são as únicas operações disponíveis na linguagem C. Né? Dados dois números inteiros, positivos A e B, determine o quociente e o resto da divisão de A por B. Então, olha só, você vai ter que achar quociente e resto sem fazer a divisão de A por B. Você não tem forma de fazer a divisão, só com soma e subtração. Né? Como é que seria um algoritmo para resolver um negócio desse? Como é que a gente poderia pensar numa sequência de passos que vai me dar a solução no final? Né? Então, para escrever esse algoritmo, nós podemos seguir a seguinte ideia. Vamos representar com triângulos os dois números, desculpa, com retângulos os dois números, A e B, né, com larguras proporcionais aos seus valores. E nós vamos verificar, para eu poder desenhar aqui, né, quantas vezes B cabe em A. Aí a gente vai ter uma ideia até do resto. Né? Ó, desenhando aí. Né? Então a gente tem lá o A, né, vamos supor que seja um A valor 7, e o B valor 2. Quero saber quantas vezes o B coube em A. Se a gente fizer essa divisão, você vai ver que são 3 vezes que ele coube em A. Né? Você coloca os três bloquinhos do B ali dentro. E sobrou um pouquinho. O que sobra é o resto. Né? Então, como é que eu implemento uma coisa dessa? Como é que é uma sequência de passos? Eu desenhei, eu consegui entender a minha lógica, mas ainda não tenho um algoritmo. Né? Isso aqui é um algoritmo. Tá? Como é que seria? Seja A e B os valores dados, né? De entrada, os valores que o usuário do programa, do seu algoritmo, que é um valor de entrada. Né? Você vai atribuir zero inicialmente ao valor quociente. E você vai fazer o seguinte, enquanto B couber em A,
você vai somar 1 ao valor do quociente. Então, quer dizer, coloquei o primeiro bloquinho do B. E você vai subtrair B do valor de A. Então, agora A está menor. É o novo espaço que tem disponível no A, né? Ele foi reduzido, porque eu reduzi ele do valor de B. Né? E você vai repetir isso. Repara que tem uma chave aí, né? Repara que tem essa chave aqui. Né? Aqui, ó. Eu vou repetir. Eu vou fazer de novo, enquanto B couber em A. Então, agora eu vou pegar o meu segundo bloquinho de B e vou fazer o quê? Somar mais um no quociente e vou subtrair o B do A. Né? E volto aqui. Eu vou fazer isso 3 vezes se o valor de entrada for aqueles lá que eu tinha elaborado, 7, né, e 2. Né? Então, assim, na hora que o B não couber mais em A, né, o valor do A, como eu fui decrementando o A de B, né, primeiro o A valia 7. Depois eu tirei 2 dele, passou a valer 5. Depois eu tirei 2 dele, passou a valer 3. Tirei 2 dele, passou a valer 1. E no final eu atribuo isso ao resto. Então, o valor do A que sobrou cai no resto. E eu fui diminuindo o A e contando, né, no quociente quantas vezes eu diminuí, né? Eu subtraí A menos B. Certo? Então, esse é um algoritmo, é uma forma de fazer que não funciona só para aquelas entradas 7 e 2, funciona para outras entradas. Tá? Então, nós vamos ver em detalhes depois, e o curso é sobre isso, como fazer isso na linguagem C. Tá? Isso aqui é uma sequência de comandos, até mais avançada já. Tá? Nós vamos ver as coisas primeiro, um passo a passo. Isso aqui é um comando já que repete esse enquanto, né? É um comando que a gente vai ver lá para daqui a algumas semanas ainda. Né? Mas a gente vai ver o passo a passo até a gente chegar lá, a gente vai construindo como fazer isso dentro de uma linguagem de programação. Tá? Isso aqui é apenas a sequência lógica de passos, que é um algoritmo. Construído isso, é só questão de mapear isso para a linguagem de programação. Uma forma de melhorar, enquanto B couber em A, né, você pode fazer um B menor ou igual a A. Né? Então, assim, como eu estou... como eu estou diminuindo o A, primeiro valia 7, valia 5, valia 3. Na hora que o A for menor que o B, menor ou igual, quer dizer que eu já posso parar. Entende? Então, essa é uma condição de parada daquele comando ali, né, daquela minha lógica ali. Tá? Então, esse é um algoritmo. Bom, é comum a gente representar algoritmos com fluxogramas, tá? Essa aqui é uma versão mais complexa dos fluxogramas, ela tem o que cada figura aí representa, né? O início ou o fim, né? Com esse formato oval, né? Uma atribuição retângulo, quando é uma condição é um losango. E aí é muito comum a gente ter leitura de dados e apresentação de resultados também apresentado como um retângulo, mas pode ser distinto dessa maneira, com uma versão um pouco mais ampla. Tá? O autor do livro que a gente está usando, ele usa apenas retângulo. Então, eu até vou apresentar nesse algoritmo aqui de exemplo essa versão um pouco mais detalhada, mas ao longo do curso eu devo apresentar essa versão mais simplificada, não tem muito por que ficar distinguindo coisas como leitura de dados, de atribuição, o mais importante são as partes onde tem condição, o início e o fim, né? E o fluxo de execução é a setinha, quer dizer, para onde que vai a lógica desse diagrama de blocos. Vou mostrar o que eu estou falando na prática, com aquele código ali, né? Então, você tem o início do programa, você tem os valores de entrada A e B, né? E você tem uma atribuição, que é o valor de Q ser igual a 0. Isso tem que acontecer ali antes da gente entrar naquele comando enquanto. Repara que o comando enquanto ele é feito por uma condição que pode tomar duas direções. Ó. Se B for menor ou igual a A, você pode vir para cá. Mas, né, aliás, se não for, ele vem para cá. E se for, ele vem para cá. E repara que aqui ó, ele vai fazer duas atribuições, né, que ele vai incrementar o quociente, ele vai diminuir B em A, e ele vai voltar para cá, né, para essa parte inicial onde ele testa a condição de novo. Vendo? Então, esse é um diagrama, é um fluxograma. Né? O fluxo do programa segue essa sequência de setas. E ele vai ficar nesse bloco do enquanto, tá vendo? Repetindo isso daqui, é o que a gente chama de loop. Ele fica girando aqui. Até que essa condição seja falsa, até que isso aqui seja um não. Né? Então, B menor ou igual a A, na hora que o valor de B é 1,
e o A é 2, né? Então ele foi decrementando. Aliás, ele foi decrementando o A, né? Na hora que o A for 1, né? Aí ele vai falar, 2 é menor ou igual a 1? Não. Então ele vai vir para cá. E aí o resto vai ser igual a outra atribuição, certo? O resultado final fica no Q e no R, né? Então os valores que você estava incrementando aqui, que é o quociente, e o resto que foi atribuído aqui agora no finalzinho, depois desse loop, né? Depois do final do enquanto. E aqui o fim do programa, tá? Então, repara que né, assim, no algoritmo a gente não tem a declaração dessas variáveis, né, a criação delas, que tipo que ela é. A gente vai ver tudo isso, tem que ser feito pela implementação da linguagem. Você tem que dizer que aquela, né, A e B serão variáveis do tipo inteiro. Eu vou explicar o que é variável. Tudo isso tem que ser feito na linguagem. No algoritmo, não. É só a lógica de programação, tá? Entendido o conceito de algoritmo, vamos falar de algumas outras definições até a gente chegar em como que a gente faz um programa, né? Primeira coisa é a seguinte, para resolver um problema, então, a gente precisa escrever esse algoritmo nosso no formato de texto. É uma sequência de passos, você vai colocar isso num texto, né? E esse texto ele tem que ter suas regras sintáxicas, para a gente não ter ambiguidade, seguir todas as regrinhas da linguagem, né, de programação para poder ter no final uma sequência de passos lógicos que resolve o problema. Essas regras são estabelecidas pela linguagem de programação. A linguagem de programação é que cria esse conjunto de regras, né, que você vai seguir. E uma vez que você fez esse texto, né, e seguiu todas as regras, ele funciona, é o que você tem o programa, né? Isso é o seu programa que você vai fazer aqui ao longo do curso, né? Você vai fazer várias, o que a gente mais vai fazer é programar, né? Vai desenvolver códigos aqui. Nesse curso, nós vamos utilizar a linguagem C. Existe uma infinidade de linguagens de programação, algumas têm uma melhor aplicabilidade para algumas áreas do que outras. A linguagem C é um sucesso, é uma linguagem que está aí há décadas, né? Ela é a linguagem que foi usada, por exemplo, para programar vários sistemas operacionais que a gente tem hoje, muita coisa importante foi feita com ela, e é uma das linguagens mais difundidas. Então, como ela é base para muitas outras surgiram depois, que vêm com simplificações, elas usam vários das sintaxes que está aqui, a gente aproveita. O curso foi planejado na UFMG, isso não é uma decisão minha, é uma decisão de vários professores, que todas as disciplinas, né, de PDS elas são ensinadas na linguagem C, porque a gente acredita que essa é uma boa linguagem introdutória para que depois, na hora que você está trabalhando no mercado, tem um sistema lá que está desenvolvido na linguagem tal, você pode aprender essa linguagem aí com uma certa facilidade, né? Então, você precisa só aprender a adaptar as regras sintáticas de uma outra linguagem, né? Mas isso, o mais difícil é aprender como conectar toda essa lógica de programação para uma primeira linguagem. Se adaptar às demais é um passo bem mais fácil, né? Mas existem vários outros, então se aprender a programar em C não significa que você vai poder desenvolver qualquer tipo de programa, você vai estar restrito. Você pode desenvolver qualquer tipo de programa, mas algumas coisas são muito mais fáceis em outras linguagens, voltadas para web, voltadas para celular, para ter portabilidade. Então tem várias outras com aplicações mais focadas, né? Então, a linguagem C é um subconjunto da linguagem C++, que traz aí a orientação ao objeto, que não é assunto desse curso. E de maneira geral, a gente até fala, né, de ambiente C, C++, porque ela é um subconjunto. Tá? Aqui nós vamos ver as coisas relacionadas à linguagem C. Essa parte de orientação ao objeto é algo que você pode ver em outros cursos oferecidos pela UFMG, ou mesmo aprender sozinho essa parte depois que você souber programar na linguagem C. E para desenvolver o seu programa, né, você pode utilizar duas coisas aqui. Primeiro, você vai ter que ter um editor de programas, né? É um editor de texto. O que é ideal? Um editor que vai colorir as diferentes características daquela linguagem. Então, assim, você pode fazer um editor de texto qualquer, abre um Notepad aí e edita, certo? Só que seu textinho todo preto, você não vai ficar difícil você achar um erro,
né? Os editores de texto eles já mostram que aquele comando ali é um texto, é um número, é uma palavra reservada da linguagem, está faltando fechar uma aspas, está faltando fechar uma chave, um parênteses, ele vai destacar. Então, fica muito mais fácil programar num ambiente que reconhece a linguagem. Tá? Existem diversos, né? E um segundo passo é que você vai precisar compilar, né, o seu programa para gerar um executável. A gente está falando muito de construir a lógica, o algoritmo, e digitar esse texto, mas o texto em si, ele não executa, não é um programa que a pessoa clicou 2 vezes lá e ele roda. Né? Então, para transformar nesse programa, você precisa de um compilador que vai colocar o programa numa linguagem que o computador entende. E que linguagem é essa? É um código binário, né? Com zeros e uns, que é o que o computador consegue realmente entender. Então, essa transformação é feita pelo compilador. Tá? Então, aí vem a pergunta, né? Qual que você vai utilizar? Né? Qual editor de programas e tal? Vou discutir alguns aqui. Então, que ambiente de programação utilizar? Primeiro, existem, né, muitos. Né? Aqui alguns, ó, Microsoft Visual C++, Borderlands C++ Builder, CodeBlocks, Dev C++, né? E muita gente prefere um editor de texto, né, e depois usar um compilador. Entendeu? Então faz um editor de texto que colore e usa um compilador básico. Essas interfaces aqui, elas carregam uma complexidade a mais mesmo. Por exemplo, ela permite você desenvolver projetos um pouco maiores, que vão juntar vários arquivos .c, né, que são os arquivos né, que tem no seu código. Então, quando você começa por uma dessas plataformas, gera uma certa confusão, né? O aluno, mas como é que eu faço aqui? Eu crio um projeto, não, tem que criar um arquivinho só. Como é que faz essas coisas? São picuinhas ali do editor, né? Que são um pouco chatas. Mas esse ambiente já compila para você. Essa é a vantagem. Então você vai editar, ele vai corrigir, eu te mostro a sintaxe, você compila e já te dá as mensagens de erro, tudo ali num ambiente só. Esse é um ambiente, então, que tem, junta as duas coisas, compilador com editor de texto. E tem a coisa separada, e aí você pode compilar na mão mesmo, tá? Fica a sua escolha. Eu vou apresentar aqui algumas sugestões, né? Em termos de edições de texto, né, de editores de texto, né, recomendados, né, tem esses aqui, né? Você pode pegar em um Notepad++, são gratuitos esses aqui, tá? E aí você pode compilar, né, com GCC, né, no Linux, né, você pode instalar o pacote, ou você pode, no Windows, instalar um compilador C. Eu vou deixar um videozinho com um tutorial lá no Moodle para quem quiser instalar, mas basta buscar por isso daí, não é muito difícil instalar ele não, tá? Em termos de ambiente de programação, esses dois aqui, né, o CodeBlocks e o Dev C++, eles são ambientes interessantes para o aprendizado, são gratuitos e não são assim, tão complexos, né? Você pode baixar, utilizá-los nas aulas que a gente fazia no laboratório, estava instalado CodeBlocks, os alunos utilizavam em geral CodeBlocks. No próprio sistema da UFMG que a gente faz submissão no Moodle, tem como você compilar nele, mas aí você vai digitar no editor de texto aqui e submeter para compilação no nosso ambiente, mas as mensagens de erro você vai se perder. É melhor você ter um ambiente que te mostra que erro que deu, e não o nosso ambiente ali, que é onde você submete o código depois que já foi testado localmente. Tá? Mas tem como também você fazer o código só no editor de texto e submeter no nosso sistema. Mas eu sugiro esses dois. E sugiro também a instalação do GCC. Você tem que, nesse momento do inicial do curso, eu até sugiro que você não escolha rapidamente um deles e vá embora com ele, porque você vai tende a se apegar àquele sistema. Instale mais de um, instale mais de uma opção, comece a programar, tatear todas umas duas opções, né? Um desse aqui, talvez o compilador GCC mais um editor de texto, porque aí você até, se tiver em algum ponto que você está com dificuldade por causa do ambiente, você pode testar um segundo ambiente para ver se funciona o seu código. Então é uma forma de você não ficar agarrado demais com picuinhas do ambiente.
Eu acho que cabe destacar um pouco mais qual é o papel do compilador, né? Então, por que, né, que a gente precisa desse cara, né, para traduzir a linguagem de máquina? O computador, ele entende, né, basicamente um conjunto de instruções que vem num formato, né, de zeros e uns, e programando aquilo ali é praticamente impossível, né? Então, o que o compilador faz é transformar essa linguagem em alto nível na linguagem de máquina, que o computador vai compreender, né? Que o processador é capaz de entender. Então, digamos assim, cada linha de comando da linguagem, ela é traduzida numa linha, né, ou mais de uma, é, em binário. Né? E aquela sequência de zeros e uns é o que é compreendido pelo processador e é a forma como é armazenado na memória. Então, nós vamos falar um pouco dessas coisas depois, com mais detalhes, mas basicamente é isso que é o papel do compilador e é por isso que ele é necessário. Né? Então, basicamente é isso. Né? Um programa em linguagem de máquina, né? Ele é chamado de programa executável, que é os vários softwares que a gente instala no nosso computador, os programinhas que a gente clica e ele roda, ele executa. Aquilo está no formato que o processador, o sistema operacional consegue executar. Né? O sistema operacional consegue executar, colocar em execução para que o hardware consiga ler e entender. Tá? Então, as linguagens podem ser várias. Né? A gente tem linguagem C, Pascal, Java, Python, todas elas você tem um compilador que vai gerar o executável. Olha lá, um executável é uma calculadora, é um programa. Tá? É um programinha que faz, né? Que executa as várias funções matemáticas que estão implementadas ali. Bom, C foi a linguagem das mais bem-sucedidas, né? Ela foi, só para a gente dar mais um detalhe aí, ó, ela foi criada em 72, né? E ela foi padronizada em 89. Esse é o padrão mais utilizado. De vez em quando a gente tem versões diferentes do GCC que utilizam um padrão ou outro, mas em geral, quando se cria um padrão é exatamente para que não aconteça isso, né? Para que se utilize apenas o padrão. Né? Mas ela é muito antiga e é a base de várias outras linguagens. É uma boa linguagem para a gente aprender. Basicamente, é uma linguagem eficiente. Tá? Ela é uma linguagem que lida direto ali na memória, que não aloca muita coisa. Java, por exemplo, já é uma linguagem que ela usa muita memória, usa muito acesso à memória, mas tem uma questão de portabilidade que é super útil para, por exemplo, desenvolvimento para celular. Você não precisa preocupar com o hardware que está por baixo ali. Aqui um primeiro programa, tá? Aqui um primeiro código, né? É tradição, tá, gente? A gente aprende a programar. O primeiro código é sempre um código que imprime na tela Hello World, tá? Então, eu vou explicar em detalhe cada elemento aqui, tá? Apesar de que alguns a gente vai ter que entender só ao longo do curso. Então, primeiro, dentro daquele fluxograma, né? A gente tem o o início, né? É onde abre aquela chave ali inicial, ó, é o início do programa, tá? A palavra início aqui e fim, elas não aparecem, não, é só dentro de um fluxograma. Então, repara que isso aqui é um comando, né? Ele vai imprimir Hello World. System Pause é um comando do sistema, tá? Que pausa na tela. Na hora que ele imprimir, vai aparecer uma telinha preta, você escrito Hello World. Se não houver o System Pause, muitas vezes a telinha vai sumir e acabou, porque o programa acabou. Então, pause é para ela ficar parada na tela e você ver, tá? Alguns ambientes de programação, o Code Blocks, as versões mais novas, ele já pausa para você a execução, porque você ele entende que isso é necessário, por exemplo, para rodar no Windows, então ele já adiciona uma pausa por ele mesmo, tá? Então, não é necessário em alguns ambientes. Quando você vai compilar no próprio compilador, é importante acrescentar algo disso aqui. Se você estiver usando um sistema operacional que não seja o Windows, o comando para fazer isso é outro, que esse é um comando do sistema. Esse é específico do sistema atual que eu estou mostrando aqui para o Windows. Então, alguns detalhes a mais e depois nós vamos cobrir, não vou cobrir todos, né? Alguns a gente vai ter que entender depois, mas alguns eu vou falar em detalhe. Então, primeira coisa, aqui é o início do programa, tá? Aqui são bibliotecas que a gente adiciona para poder ter algumas funções extras, tá? A gente
No caso aqui, para poder imprimir, são só funções bem prontas já do sistema, a gente precisa incluir bibliotecas, ó, Standard I/O, entrada e saída padrão, Standard Library, que é biblioteca padrão. Essas são quase que sempre a gente usa elas, tá? Mas pode ter outras aqui, eu vou dar um detalhe nos próximos slides. O main, né, esse int, por enquanto, deixa isso para lá, eu vou explicar, mas por enquanto você não precisa saber. É uma função, tá, que tem fim aqui com o fechamento das chaves, e como ela é uma função, tem um return 0. Você pode ignorar essas coisas por enquanto. O que importa é que você vai escrever lá int main, e vai escrever return, abrir essa chave, fechar essa chave. Seu programa acontece aqui no meio. Por hora, nós sempre vamos colocar aqui, o programa começa com a função principal. Tá? Nós vamos aprender mais para frente, fazer outras funções que não seja só a principal. Por isso, por hora, essa aqui é onde começa o seu programa e o seu fluxo. Né? O fluxo do seu programa vai seguir por aqui. Tá? E ela tem início aqui, fim aqui. É isso que você precisa saber nesse momento. Tá? Aqui é a função que faz pausa e essa aqui é a que imprime na tela. Né? O printf é o comando que faz essa impressão na tela. Esse /n aqui é que faz saltar uma linha. Se você botar 2/n, ele vai soltar duas linhas. Vamos supor, você der um outro print hello world aqui, um outro printf hello world, depois do /n, quer dizer que ele vai escrever hello world na linha de baixo na sua tela. Né? Se você der 2/n, ele vai saltar uma linha e escrever na outra linha. Se você não der, ele vai escrever hello world concatenado aqui, hello world, duas vezes. Né? Claro, isso por exemplo em que eu estou imprimindo duas vezes. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais em detalhe de algumas outras coisas aqui. Como é que é esse negócio de arquivo de cabeçalho? Né? Pode entender bem pela lógica lá do Matrix. Né? No Matrix, no filme, acontecia isso daí, né? De repente, acho que era uma agulha, uma coisa espetava nele, e aí ele, sei Kung Fu. Né? Agora eu já estou sabendo Kung Fu. Aprendia os golpes ali num piscar de olhos. Né? Dei spoiler se alguém tiver visto. E aí, é basicamente o que a gente faz aqui. Né? Se você incluir a biblioteca math, pronto, agora eu sei matemática. Certo? Aí ele vai saber essas funções todas aí, ó. Seno, né, potência, raiz quadrada. Se você não incluir, não tem como usá-las. Certo? São bibliotecas com funções prontas. Tem como a gente mesmo fazer algumas bibliotecas. Quando a gente faz um código muito grande, você pode criar algumas bibliotecas específicas daquele código seu com funções prontas. Tá? Mas primeiro tem um caminho aí, né? Temos que aprender o que é função, tem muita coisa. Por hora, você só vai incluir aquelas bibliotecas padrão. Quando a gente for usar alguma coisa de matemática, inclui as de matemática. Por hora, isso basta para a maior parte das coisas que a gente vai fazer para desenvolver os conceitos. Lá para metade do curso para frente é que a gente começa a talvez usar uma outra biblioteca extra e eu vou ensinar como fazer a sua própria biblioteca. Bom, uma outra coisa que precisa ensinar logo de cara é o seguinte. Né? Então, agora que você já sabe como é que é um primeiro programa, né? Que ele vai gerar um código binário através do compilador, e você já está, né, acostumado com o Hello World, pelo menos, né? Uma coisa que a gente pode fazer é colocar comentários no código. Né? A função printf serve para escrever na tela. Está vendo que isso está entre esse daqui, ó, esse barra, asterisco, asterisco, barra, tudo que tiver entre esse início aqui e esse fim, você vai ver que o seu editor de texto, né, se ele estiver reconhecendo direito a linguagem C, ele vai colorir isso provavelmente cinza clarinho, um azul clarinho, alguma coisa para mostrar que isso aqui não é parte do código, ele está sendo um comentário. Né? Aqui você pode fazer um comentário também, aqui é um bloco de comentários, aqui um comentário só de uma linha, aí você põe barra barra. Então, aqui esse comentário está falando, ó, essa parte aqui faz uma pausa no programa. Essa aqui, ó, função printf, escreve na tela. Você está explicando o que essas duas linhas aqui fazem. Tá? Na prática, você não precisa explicar cada linha do seu código. Né? Para que serve isso? Para que eu vou deixar comentário no código? É muito mais rápido para um programador entender o que o código faz se botar um comentário. Mas aí você põe num bloco, assim, numa parte grande, mas vamos falar, essa parte toda aqui calcula, né? Vamos supor, verifica se o dígito verificador do CPF está correto. Verifica se o CPF da pessoa está correto a partir do dígito verificador, que é aquela segunda parte do CPF. Serve para isso, né? Para ver se o CPF foi digitado correto. Então, você tem uma função, você tem um código que faz isso, por exemplo, você só põe lá em cima, esse código faz isso.
Se você não falar, tem uma matemática grande ali, o pessoal vai ficar tentando entender o que isso faz, o que isso faz. É? Você coloca numa linha, o cara bate o olho e entende. Para que serve isso? Uma parte dos trabalhos de programação hoje em dia, você tem as empresas de desenvolvimento de software, você vai fazer um código, você está numa empresa, você vai sair da empresa, aquele código tem que continuar funcionando, outra pessoa tem que ser capaz de dar manutenção. Então, o comentário é crucial para você explicar, né, trechos de código que ele faz e colocar um pouco da sua lógica, do algoritmo, traduzida ali de uma maneira mais simplista para que o outro consiga entender o código. Tá?